boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Santa Fé de Minas. Abre Campo, Bom Jardim e Campo Azul. É muito bom ter você ligado aqui na tela da Band. Guilherme quer se doar em campo para ficar com a titularidade. Sem nenhum coletivo durante a semana, Cruzeiro deixa um certo mistério no ar. América tenta tirar proveito de adversário distraído. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Frederico Jota, Romero Carvalho, Felipe Ribeiro. Vamos começar o Minas Esporte, então, com o Atlético. Guilherme vai se readaptando muito bem. E quem mais tem cobrado o atacante é ele mesmo, Flávio Júnior. Agradar o chefe não é nada fácil. Que o diga o atacante Guilherme. Em campo, ele precisa se desdobrar. Eu vim no intuito de jogar, mas desde que eu mostro dentro de campo, não por nome, não por nada, mas sim pelo jogo em si, pelos treinamentos, por esse jogo que eu fiz na estreia. E o meu trabalho é esse, é cada vez crescer mais para poder manter-me na titularidade pelo que eu faço em campo e não por outras questões. Guilherme vai para o segundo jogo como titular do Atlético. Na estreia, ele passou em branco sem balançar as redes adversárias, mas recebeu muitos elogios do técnico Dorival Júnior. Segundo o treinador, Guilherme deu sustentação ao ataque atleticano. Agora, diante do Avaí, Guilherme vai em busca do primeiro gol com a camisa do Galo. Eu particularmente vejo como uma forma boa para mim de continuar trabalhando, de continuar motivado. Eu não sei em que sentido isso, né, de sustentação, mas o que eu procuro fazer é isso que eu fiz no jogo, que eu vou procurar fazer, que é ajudar na marcação, que é atacar, que é dar essa bola na passagem dos laterais, para ajudar o Magno ou qualquer outro que seja. Enfim, eu acho que é marcar um pouco, atacar um pouco, finalizar, eu acho que fazer um pouco de tudo isso. Contra o Avaí, o novo camisa 9 do Galo aposta que o rendimento vai ser bem melhor. Afinal, as diferenças entre o futebol do leste europeu e o brasileiro já foram bem assimiladas. Diferenças que parecem mínimas, desde a alimentação, ao clima, a formação tática, a rapidez do jogo, grama, bola, tudo é muito diferente, qualidade técnica dos jogadores, então tudo é muito diferente. Agora, Guilherme, é mesmo ter paciência e cumprir o principal papel de um atacante. Que é claro que é fazer gols, né, Felipe Ribeiro comigo, mas quando o Guilherme diz ali marcar, atacar, finalizar, buscar o jogo, eu fico pensando, tem que ser tão completo, né? Dá tempo de jogar futebol? Tem que dar, né, Edmara? O Guilherme, a gente sabe, é um jogador muito inteligente, capacidade técnica indiscutível, muito bom finalizador. E quando ele fala que marcar, atacar, ajudar a lateral, é o que o Dorival mais pede, que é a participação do jogador em campo, é a dinâmica de jogo que ele gosta de ter no seu atleta, que é aquele que não fica ali paradão, se limitando a fazer apenas uma função dentro de campo. Ele gosta que o jogador trabalhe muito bem com os companheiros esse espírito de coletividade. Agora, desse jeito, Daniel Carvalho, nem pensar, né? Eu já estava falando, pensando, né, exatamente nisso. Ontem até tive a oportunidade de conversar com o preparador físico, Celso Rezende, lá na cidade do Galo. Ele disse que o Daniel está bem fisicamente, emagreceu, mas falta essa questão da dinâmica de jogo, de participar um pouco mais, de não se limitar apenas a jogar com a bola. O jogador, a gente sabe que hoje ele não pode se limitar a isso, ele tem que participar, ele tem que dar um combate, não seja um marcador, porque a gente sabe que o Daniel não vai ser. Pelo menos mas cercar, pelo menos né? Recompor ali o meio de campo, ajudar um pouquinho na saída dos volantes adversários. A gente sabe que isso é muito importante e que está faltando ao Daniel. Agora, quando a gente vê o Guilherme falando de tudo isso que ele quer para manter essa titularidade e a da própria adaptação dele, diferente com o do cearense, né? Porque ele já se disse não adaptado ainda, né? O Dudu também entra nessa questão, ele está bem fisicamente. Se precisasse jogar contra o Avaí nesse sábado, ele poderia ser escalado normalmente, já aguentaria, mas é aquela coisa, ainda falta algo mais, essa readaptação ao modo de jogar no Brasil, ao ritmo do jogo. Está bem realmente fisicamente, a gente acompanha treino, é um jogador que é muito inteligente, que vai funcionar não só como um volante, eu acho que é até pecado chamar o Dudu Cearense de volante, porque ele tem muita visão de jogo, um passe muito bom. Né? A gente vê isso nos treinamentos, muitas assistências para gol, inclusive ele treinando no time reserva. E é um jogador que vai sim fazer parte do grupo do Atlético com efetividade
e está sendo preparado aí nesses 10 dias que vai ter, né, depois do jogo do Avaí até o jogo contra o São Paulo, para entrar realmente voando. Jogo do São Paulo dia 8. Daqui a pouco nós vamos ver o que os outros comentaristas pensam disso, tá Vamos bom? sim. Vamos lá para o outro lado, então. O Cruzeiro não fez coletivos durante a semana. Brandão, cogitado para começar jogando, trabalhou mais, foi na academia. E a preocupação quando se trata de Palmeiras é sempre com ele. Kleber. Tem sim, viu? Na Toca da Raposa, só existe uma certeza. Para vencer a primeira partida no Brasileiro, vai ser preciso ter muita atenção neste domingo contra o Palmeiras. Em especial, sobre um determinado atacante. Tem que ter um cuidado especial com a equipe deles toda, né? Em especial com o Kleber, que é um jogador diferenciado, né? Esteve do nosso lado aqui até há pouco tempo. E atenção durante os 90 minutos. Fora essa certeza, sobram dúvidas. A semana passou, nenhum treino coletivo foi feito e as mudanças esperadas na escalação após a derrota na estreia para o Figueirense não se confirmaram. O choque na equipe prometido por Cuca ficou para esta sexta-feira. É que o atacante Brandão, pelo segundo dia consecutivo, ficou na musculação e não veio para o campo de treinos. O desejo de escalar 3 atacantes domingo contra o Palmeiras, por enquanto, está adiado. É bom recuperar-se daqui a pouco, porque se bem o brasileiro vai começando, não podemos perder os pontos importantes agora. Então, com Palmeiras, respeitando o time que tem nele, um time difícil, temos que ganhar aqui na arena, não? E Cuca ainda precisa definir o substituto de Roger, vetado pelo departamento médico. Gilberto pode ser deslocado para o meio-campo, mas o jogador estuda uma proposta do Botafogo do Rio de Janeiro e pode deixar o Cruzeiro. Outra opção é escalar Fabrício como um terceiro volante. Pois é, entre tantas dúvidas, o melhor mesmo é se prender a certezas e tentar vencer o Palmeiras. Ele tem o time na cabeça dele, não passou ainda nada pra gente, mas a gente vai trabalhando, vai nos treinamentos, cada um vai dando o seu melhor, se dedicando. Se tiver melhor, vai dar o seu máximo para ajudar sempre o Cruzeiro. Pois é, o Cuca prometeu um choque, né? Dar uma ali injetada na galera, mas o que a gente viu foi nada, porque não teve coletivo, não aconteceu nada. O Brandão ficou na academia. Eu, particularmente, acho que essa história de 3 atacantes não vai acontecer, não. É mais fácil entrar com 3 volantes do que com 3 Também atacantes. tô achando. Né? Que é um esquema que, desde a época do Adilson, foi privilegiado no Cruzeiro e sempre deu resultado. Claro que tinha jogadores com características diferentes. Né? Hoje você não pode abrir mão do Gilberto, por exemplo. Eu prefiro o Gilberto como meia. Você não pode abrir mão do Gilberto. Você não pode... você tem um Montilho no time. Né? Como é que você vai entrar com 3 volantes? Eu preferia um meio de campo mais bem composto e 2 atacantes. A questão é o seguinte, o Cruzeiro foi muito bem com dois atacantes de velocidade, né, Edmar? Se você colocar o Brandão, você vai mudar um pouquinho a estrutura do jogo, e o Brandão pouco fez até agora. Ele jogou aquela partida contra o Once Caldas e não deu para falar o que o Brandão pode fazer ainda. Eu acredito que é uma opção para o decorrer da partida. No início, até porque a defesa do Palmeiras é uma defesa muito pesada, eu apostaria no ataque titular, Thiago Ribeiro e o Alisson, jogadores de velocidade que podem atrapalhar essa defesa do Palmeiras. Agora, essa história do Gilberto, até é bom a gente definir. Eu voltei a conversar com todo mundo do Cruzeiro, diretoria, todo mundo. Ninguém, o Gilberto não procurou ninguém, não disse que quer ir embora. Essas notícias que estão saindo em termos nacionais, e o Gilberto já está no Botafogo, não tem nada nesse momento. E ele está no jogo. É essa a informação inicial da diretoria. E a informação que a gente tem também, eu não estou lá na Toca da Raposa todo dia, mas o Gilberto é um jogador super profissional. Né? Se Sempre tem papo, foi. se tem Sempre proposta, foi. se não tem, ele está lá cumprindo o dever dele. Eu acho esse assunto muito chato, muito cansativo, até porque muita coisa não saiu diretamente da boca do Gilberto. Teve gente falando pelo Gilberto. Né? Essa é uma grande questão. O que tem que ser ressaltado agora é o seguinte, o Gilberto é, na minha opinião, um baita jogador, um craque, um jogador diferenciado e um jogador que até agora tem mostrado um baita de um profissionalismo. Essa é uma questão. Se ele vai sair ou não é outra história, e eu acho que na posição dele, tomaria uma posição para falar, para evitar que muitas pessoas falem por ele. Daqui a pouco nós é que vamos falar mais disso. E agora o América, que terá pela frente o Vasco em São Januário, a equipe carioca que está de olho na final da Copa do Brasil. Uma chance que o time de Mauro Fernandes pode aproveitar muito bem.
O América terá um desfalque no meio-campo para encarar o Vasco no próximo domingo em São Januário, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O armador Irene está com uma tendinite no joelho esquerdo e acabou vetado pelo departamento médico. O técnico Mauro Fernandes fez a opção por Camilo ocupando a vaga. O médico do América, Simário Eustáquio, disse que Irene sofreu a contusão ainda durante o jogo contra o Bahia no último domingo, pela primeira rodada do Brasileiro. Outro desfalque será o lateral direito Marcos Rocha, que cumprirá o último jogo de suspensão pela expulsão no jogo contra o Sport pela penúltima rodada da Série B de 2010. Assim, Cheslon continua como titular no confronto diante do Vasco. Flávio, Cheslon, Micão, Gabriel e Thiago Carleto, Dudu, Amaral, Leandro Ferreira e Camilo, Fábio Júnior e Eliandro. Alguns reforços que chegaram para o Brasileiro devem entrar no decorrer da partida. O meio-atacante Rodriguinho, o atacante Alessandro, os dois fizeram os gols da vitória do Coelho sobre o Bahia. Com Alessandro na equipe titular, Mauro Fernandes tem uma formação mais agressiva, com 3 atacantes, contando ainda com Fábio Júnior e Eliandro. Bom, o América aí sem o Irênio, com o Camilo na vaga, eu acho que o Irene ia perder essa vaga de qualquer jeito, mesmo que ele não tivesse contundido. O que você acha pelo primeiro jogo? Eu acho que é uma boa para o América essa ausência do Irene, veio providencialmente para o Mauro Fernandes, até uma oportunidade dele testar um pouco mais o Camilo, que surgiu muito bem no interior paulista, não teve uma boa passagem por aqui, mas é um jogador que ainda pode render alguma coisa no América. Agora, Alessandro e Rodriguinho continuam como opções de uma segunda etapa, dentro daquilo que o Mauro disse, que os jogadores, os novos contratados, vão ter um tempo aí para estar entrando na equipe. Eu juro que eu não concordo com isso. Acho que a segunda rodada do Brasileiro tem que entrar agora, vai enfrentar um Vasco que deve ser o reserva do reserva do reserva, com a cabeça na Copa do Brasil. Né? Era bom a gente começar a ver o que ele tem mesmo para oferecer. Né? Tem que sempre correr contra o tempo, no caso do América, porque ele teve tantos jogadores chegando no final do Campeonato Mineiro, nessa semana aí que separou até o Campeonato Brasileiro, jogadores chegando até na véspera da estreia do América, a diretoria ainda anunciando que pode trazer outros reforços, Gilson do Grêmio, Fabrício, ou seja, o América ainda está montando o seu grupo. Até hoje. Ou seja, não tem muito tempo para ficar se preparando seus atletas com essas semanas inteiras que agora a gente tem no Campeonato Brasileiro, tem que colocar para jogar. Porque senão o América daqui a pouco já começa o campeonato se afunilar, já se definir um pouco melhor, as equipes voltam a se concentrar inteiramente no Campeonato Brasileiro, como o Vasco agora não está concentrado, porque tem a Copa do Brasil, aproveitar isso, aproveitar ao máximo esse início do Brasileirão para tentar aquela famosa gordurinha, para depois ver se isso pode ajudar o time nessa luta aí para permanecer na Série A. Agora, você acha que o Mauro Fernandes pode ser um pouco mais agressivo, entrando aí com o Alessandro, o Fábio Júnior e o Eliandro, aproveitando essa própria situação do Vasco, e querendo ou não, o time do Vasco que vai entrar não é um time entrosado. Né? Você acha que ele vai ser ousado assim? Nunca vi ele fazer isso, não. Também não. Então, não acredito que vai ser contra o Vasco em São Januário, mesmo um time reserva, um time que vai ter todos os desfalques possíveis, vai estar focado na final da Copa do Brasil, um time que cresceu bastante com o trabalho do Ricardo Gomes. O Vasco está em lua de mel com a sua torcida, como há muitos e muitos anos não tinha. Porém, era o momento de aproveitar. Mas, vindo do Mauro Fernandes, eu respeito o trabalho dele, porém, nunca teve essa característica de chegar jogando na casa do adversário, mesmo contra o reserva, mas contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, com 3 atacantes. Eu não acredito que isso vai acontecer agora. Então, já a gente vai falar mais no América, vamos ver se o pessoal acredita nessa possibilidade. No próximo bloco, o bate-papo com os nossos comentaristas sobre os times mineiros e a segunda rodada do Brasileirão. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.